O que é Hanukkah? Com essa pergunta, os sábios do Talmud iniciaram a discussão sobre essa festa. Os sábios continuaram explicando que Hanukkah era a festa que lembrava a reinauguração do segundo templo de Jerusalém depois que ele havia sido profanado pelos seleucidas helenistas. Conta o Talmud que quando os sacerdotes macabeus entraram no templo e foram acender a menorá para dar início aos serviços de reinauguração do templo, havia apenas um pote de óleo, suficiente para manter a menorá acesa por apenas um dia. No entanto, vemos no texto bíblico que a inauguração tanto do primeiro quanto do segundo templo duraram 8 dias e, portanto, a reinauguração deveria ter a mesma duração. Os sacerdotes então arriscaram e acenderam a menorá com aquele um pote que, segundo o Talmud, durou milagrosamente por 8 dias. Toda essa história tem início há muito tempo atrás, em 330 antes da Era Comum, quando Alexandre o Grande conquistou todo o Oriente Médio, espalhando a cultura grega, a cultura helênica, por toda a região. Após a morte de Alexandre, seu vasto império foi dividido entre vários de seus generais, e a região da Judéia caiu sob o domínio dos seleucidas helenistas. Em 167 antes da Era Comum, um dos reis seleucidas, Antíoco IV, decretou a abolição do judaísmo. Segundo ele, a helenização só seria efetiva quando os judeus abandonassem por completo as práticas judaicas e aderissem à religião grega. É fato que a influência helênica na região teve grandes pontos positivos, tendo influência, inclusive, sobre a forma em que a Torá passou a ser interpretada por nossos sábios. Mas Antíoco não queria que os judeus apenas absorvessem parte do pensamento grego. Ele achava que o judaísmo tinha que chegar ao fim e que os judeus tinham que aderir de vez a toda a tradição, a toda a cultura e a toda a religião grega. Para que isso ocorresse, o rei nomeou como sumo sacerdote um judeu helenista que promoveu a helenização de todo o templo. Estátuas de deuses gregos foram colocadas dentro do templo e sacrifícios de animais impuros foram oferecidos no altar de Jerusalém. Os demais sacerdotes, insatisfeitos com essa decisão, abandonaram o templo de Jerusalém e passaram a se espalhar por toda a Judéia. Na cidade de Modi'in, o sacerdote Matitiahu e seus 5 filhos iniciaram a formação de um pequeno exército para lutar contra os seleucidas helenistas. Esse exército foi chamado Exército dos Macabeus. A palavra Macabeu, ou Macabi em hebraico, é formada por 4 letras, que são as iniciais da frase Mi Kamocha Baelim Adonai, que significa quem é como tu entre os deuses, ó Eterno? Segundo a tradição, esta era a frase bíblica que os macabeus carregavam em seu estandarte de guerra. Em nossa liturgia diária para os dias de Hanukkah, nós lembramos que o grande milagre se encontra na vitória dos poucos macabeus contra os inúmeros helenistas. Foram 3 anos de luta pela retomada de Jerusalém e mais 14 anos de luta pelo resto da Judéia. A festa de Hanukkah não celebra apenas a reinauguração do templo e nem apenas o milagre do óleo. A festa de Hanukkah relembra a vitória do pequeno exército macabeu contra seus inimigos. Essa é a vitória da luz sobre as trevas. A luta pelo direito de sermos nós mesmos, pela diversidade e pela liberdade religiosa. Toda segunda-feira um vídeo novo aqui no Conteúdo Judaico. Se você gostou, curta e compartilhe com seus amigos. Até a próxima!